bem-vindos ao Podcast Acadêmico, o podcast das profissões. Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui em mais uma gravação do podcast, hoje com o Eduardo. Muito obrigado pela tua participação. Gostaria então que tu começasse se apresentando para a galera te conhecer. Olá, boa noite, Sheila. Eu que agradeço a participação aqui no podcast. É bastante importante, então, poder estar passando também um pouco da minha vivência, um pouco da minha graduação. Meu nome é Eduardo Angelim, eu sou natural de Tucunduva, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha do interior aqui, e atualmente eu moro aqui em Panambi, a cidade onde eu trabalho, né? Sim, ai que bacana. Qual que é o teu curso de que tu se formou na graduação? Eu fiz engenharia de produção na UFPEL. E aí depois eu migrei para o MBA, né? Onde a gente estudou junto Sim, por um bom tempo, 2 anos, né? sim. Então, é isso aí. Começa então contando para a galera começar a entender por que tu escolheu o teu curso de graduação. Se teve um motivo específico, se foi o que tu caiu, enfim. Eu sempre gostei bastante da parte de engenharia. O meu sonho era fazer uma engenharia. A engenharia de produção foi uma engenharia que eu curti bastante por ser uma engenharia que atua em várias áreas, né? É bastante ampla essa engenharia e a gente acaba podendo se especializar em uma área que você curte mais, né? Então, é mais por essa opção mesmo de ter mais campo de trabalho, né? Sim. E como é que foi a tua graduação? Tu chegou a fazer atividades extracurriculares, fez estágio? Como é que foi esse tempo, esse período? Na graduação, então, logo quando eu entrei, já comecei a participar de alguns projetos acadêmicos, né? Cursos de extensão, de pesquisa. Então, foi bastante importante na minha graduação e tanto na minha vida profissional, né? Participei de alguns projetos voltados na área da qualidade, gestão de serviços, participando do APL Doces aí em Pelotas, e também em alguma gestão de serviços, fazendo consultoria em algumas empresas, microempresas e em Pelotas também. Sim, que bacana. E teve algum momento assim na graduação que te deu um estalo, é essa área que eu quero seguir? Ou foi depois desse processo da graduação que aconteceu isso? Na verdade, a gente entra na graduação muito novo, né? Sim, Não tem muito conhecimento das áreas, todas as áreas que a gente pode atuar. E, na verdade, a gente vai conhecendo um pouco das áreas ao decorrer do curso e daqueles estágios que acabam aparecendo para fazer, né? Então, nessa parte que você começa a conhecer algumas áreas. Não gosto muito de programação, não gosto muito de ergonomia, mas eu me identifico um pouco na qualidade, um pouco na engenharia de processo, então a gente acaba gostando um pouco mais de algumas áreas, mas isso depende muito daquilo que tu está trabalhando, aonde você está exercendo alguma atividade, né? sim. E me conta um pouquinho assim, tu falou que era de Tucunduva, né? E tu foi para Pelotas para estudar. Como é que foi esse processo de sair de casa? Que eu acredito que muitas pessoas passam por isso, muitos jovens, né? E estudar em outra cidade. Assim, é uma coisa nova para quem sai de uma cidade pequena, né? Mas sempre foi meu sonho poder estudar em uma universidade, né? Então, foi um pouco mais fácil a adaptação para mim na cidade de Pelotas, porque já meu irmão já estudava na cidade. Então, foi um pouco mais fácil do que chegar não conhecendo ninguém, então já foi um meio caminho andado. Mas sempre tem as etapas de adaptação, né? Uma cidade nova, cultura nova, longe da família. Então, a gente acaba tendo que passar por algumas coisas para poder se adaptar, né? Sim. E conta então um pouquinho pra gente agora como que tu chegou hoje no teu emprego atual, como é que foi essa tua trajetória da tua carreira? Não, beleza. Começando a falar desde o início, desde que eu me conheço por gente, já ajudei meu pai e a minha mãe na parte de agricultura, né? Então, tanto na agricultura quanto no comércio que eles têm hoje. Então, até meus 17 anos, então trabalhei junto com eles. Depois entrei no Senai,
Então, muitos jovens acabam entrando em alguns cursos profissionalizantes. Comecei, então, atuando na área de mecânica, mecânico montador, conseguindo trabalhar como aprendiz na empresa John Deere, que é uma empresa que monta máquinas agrícolas no mundo inteiro. Isso na tua cidade? Na cidade ao lado, que é a cidade Uhum. de Horizontina. Também é uma cidade pequena, que é onde essa empresa se situa, né? Sim. E fiquei um ano fazendo, sendo aprendiz nessa empresa, e aí surgiu a oportunidade de vir para Pelotas para estudar. Então, acabei largando o emprego que eu tinha na John Deere e fui para Pelotas para estudar e também aproveitando algumas oportunidades, né? Como, por exemplo, como falei antes, da questão de alguns projetos acadêmicos, projetos de extensão, alguns estágios que surgiram na faculdade e fora, que foi aonde eu ingressei depois na empresa LifeMed, em Pelotas também. Então, consegui ter um estágio na área de engenharia de produto e processo. Fiquei um tempinho de estágio, já fui efetivado, em torno de 9 meses fui efetivado também na parte da engenharia. Depois eu migrei um pouco para a área da qualidade, que é onde a área que eu mais me identifico até hoje, né? Comecei na área da qualidade, também juntamente com engenharia de confiabilidade, onde a gente fazia alguns testes em alguns produtos, como o desfibrilador, são produtos da área médica, né? Sim. Então, e aí em meados de 2019, metade de 2019, eu tive a oportunidade de vir trabalhar na empresa que eu tô, que é a Bruin Tecnometal, aqui de Panambi. E o que tu faz hoje? Trabalha com qualidade também? Trabalho com qualidade. A empresa aqui é uma fornecedora de peças para o ramo agrícola, construção, automotivo e rodoviário. Então, fornece peças, por exemplo, tanque de combustível do caminhão, eixo do carro, por exemplo, do Onix, da GM. Então, peças mais estruturais e alguns componentes para caminhão, máquina agrícola, automóveis. Então, ela fornece para várias montadoras. Sim. E a minha área de atuação é mais na área da qualidade mesmo. Sim. E eu sou pós-vendas, né? Trabalho atendendo o cliente e meu principal cliente é a Scania, que é uma montadora de caminhões, né? Ai, que bacana. 2 pontos que eu achei bem interessante da gente comentar do que tu falou. Como é amplo a engenharia de produção, né? Como dá para fazer várias coisas. Tu comentou até, antes trabalhou com, até chegar na qualidade, tu trabalhou em outras áreas, e até tu trabalhou na área da saúde, como engenheiro de produção, e agora tá trabalhando em outra área completamente diferente, né? Isso eu acho bem interessante, porque às vezes as pessoas não se encaixam muito bem, tipo, na área da saúde, e aí vão para essa área, como é bem amplo isso, né? Isso é verdade. Pode estar atuando na área da saúde, na área de transporte, na área médica, trabalhando em hospitais, trabalhando numa indústria que faz commodities. Então, é muito amplo. Pode estar trabalhando em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Então, é bastante amplo mesmo. Ai, que bacana. Conta um pouquinho mais como é que é a tua rotina de trabalho como engenheiro de produção lá no pós-venda. A minha rotina é bastante dinâmica. Então, cada dia é uma novidade diferente. Como eu sou a porta de entrada de todas as reclamações da Scania em relação à Bruning, então eu acabo recebendo feedbacks e reclamações de todas as partes do cliente. Então, temos várias plantas aqui do Brasil e também do exterior. A gente acaba, então, fazendo a gestão dessas reclamações. Então, são reclamações, oportunidades de melhorias, que a gente acaba trazendo internamente para a Bruning, para poder fazer a melhor tratativa possível, né? Então, a gente acaba utilizando as ferramentas da qualidade, que também a gente aprende nas cadeiras de engenharia, né? Então, a gente acaba usando essas ferramentas para poder tratar os problemas que a gente acaba tendo, tanto em campo, quanto na própria montadora que a gente está atuando, né? Sim. Que competências que tu acha que são essenciais para se trabalhar hoje como engenheiro de produção numa empresa assim como tu tá? A gente precisa ter bastante determinação, né? Que isso é muito importante.
ser bastante focado, podendo trabalhar em diversas frentes de trabalho, não somente dedicado a uma coisa só, porque hoje a gente pode estar trabalhando em 10, 15 assuntos ao mesmo tempo. Então, você tem que saber ter uma boa gestão da tua rotina, para que você não acabe esquecendo alguns assuntos que possam ser importantes tanto para o cliente quanto para a sua empresa, né? Sim. Então, acredito que na minha área tem muito essa parte, né? Sim, bem importante. Acho que de várias áreas isso aí é muito importante, né? Sim, sim. Não, isso se encaixa para outras também, né? Sim. Teve em algum momento, assim, que tu planejou estar trabalhando onde tu tá hoje, ou a oportunidade surgiu mesmo? Na verdade, a gente não tem muito planejamento ou o querer trabalhar em determinado lugar. A gente sempre pensa nas melhores oportunidades, né? Aquilo que surge para nós durante a nossa vida profissional, e a gente acaba optando tanto por questão financeira, quanto também pelos objetivos e metas traçadas. Então, a gente vai por aquilo que a gente acha que é melhor naquele momento que você está na vida, né? Sim, Então, seria mais nesse sentido. sim. E conta um pouquinho mais como é que foi a decisão que tu teve, assim, para fazer o MBA. Tu achou que ia agregar na tua carreira? Como é que foi esse processo? O MBA eu só tenho coisas boas para falar, né? Porque a gente não, depois que passa a graduação, a gente não quer entrar num curso só para aprender teoria. A gente quer ter o contato com outras pessoas, que é aquele famoso networking, né? Sim, Então a gente acaba tendo o contato com pessoas de outras áreas, que trabalham em outras empresas, tendo outras vivências, outras experiências. Então isso agrega muito à nossa vida profissional, né? Então, no nosso MBA, a gente tinha pessoas de todas as áreas, né? Parte de engenharia, administração, nutrição, marketing e por aí vai, né? Então, a gente acaba pegando um pouquinho de experiência de cada um e também transmitindo um pouco de experiência, né? Um pouco de conhecimento, que isso também sempre agrega para todo mundo, né? sim, com certeza. E teve alguma atividade, quando eu digo atividade, falta atividade, hábito, rotina que tu tem ou tinha, que te ajudou a chegar onde tu tá hoje? Na verdade, sim. Eu sempre fui uma pessoa que me organizei muito. Então, sempre tinha uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho e organização. Organização, tendo um cronograma bem definido daquilo que a gente precisava, tanto no estudo quanto no trabalho, isso é muito importante. Ter uma gestão daquilo que você tem a fazer e o que você está fazendo. Então, ajudou muito na parte da graduação, tendo que fazer as disciplinas, e também no trabalho, né? A gente Sim, também tem que ter uma gestão da nossa rotina, porque senão você começa a se dispersar em algumas atividades que não vão agregar valor para pro teu trabalho, e sendo que você poderia estar focando naquilo que realmente é necessário. Então, isso vale tanto para a graduação quanto para a vida profissional, né? sim, com certeza. E qual que tu diria que foi o maior desafio que tu teve ao longo da tua carreira? O maior desafio, na verdade, eu não digo que foi o meu desafio, né? Foi o desafio dos meus pais, que foram eles que puderam fazer com que eu chegasse onde eu cheguei. E se não fosse pelo esforço deles, claro, a gente também se esforça para chegar onde a gente chegou, mas se não fosse pela contribuição deles, a gente não estaria aqui, né? Então, eu sempre dou o mérito a eles por ser de uma família humilde, né? Então, sempre dou mérito aos meus pais que conseguiram me ajudar a chegar onde é que eu cheguei, né? Sim, com certeza. Eu acho que é bastante a realidade de vários jovens, né, que saem de casa. Principalmente eu vejo lá no FIPEL, que é onde eu me formei também, a maioria, assim, eu acho que 90% da minha turma vinha de fora para estudar, né? Eu acho que é bem comum. E como é que tu fez? Tu comentou que fez estágio, fez algumas atividades junto com os teus estudos, né? Porque na UFPEL, se não me engano, engenharia de produção é noturno. Como é Exato, que foi exato. conciliar tudo isso, tanto os estágios, emprego, com a faculdade em si? Na verdade, eu sempre
parabenizei as pessoas que conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, muitos dos meus colegas, eles eram pessoas que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. E eu, no início, eu consegui entrar na faculdade sem precisar trabalhar de início e consegui estudar somente, fazer a graduação à noite. Mas isso, por um lado, é bom, porque você consegue focar estudando todas as matérias, tendo tempo para fazer as atividades, porém você acaba perdendo de um outro lado. E por que eu falo que a gente perde por outro lado? Porque quando a gente trabalha e estuda ao mesmo tempo, você acaba assimilando muito mais aquilo que os professores te passam nas disciplinas. Por exemplo, você tem uma aula de noite, no outro dia você acaba caminhando pela empresa e você começa a enxergar aquilo que o professor te transmite. Então, isso é muito bom. Você tem o ônus de ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, só que você consegue assimilar muito mais fácil aquilo que é transmitido. Então, trabalhando e estudando, você tem esse lado positivo, né? Com certeza, eu ia até te perguntar isso agora, como é que foi em relação a esse aprendizado de graduação para início de estágio, principalmente em relação à parte teórica para prática. Foi bem isso que tu comentou, né? Na verdade, para nós é um choque, né? Porque a gente está acostumado sempre com os bons exemplos ou os péssimos exemplos. Por exemplo, a gente sempre é acostumado com aqueles exemplos de na empresa Coca-Cola, na empresa Apple, na empresa GM, e aí você se depara com uma realidade totalmente diferente, né? Sim. Então, a gente acaba vendo que, opa, acho que não é bem assim, eu acho que isso aqui não é tão fácil de aplicar como foi aplicado na outra empresa. Então, a gente tem esses desafios, né, de ter outras realidades. A realidade local era aquilo que eu entrei no estágio, numa empresa que nem se compara com o tamanho de uma multinacional. E esse é o desafio, né? É o desafio de você ter as ferramentas, aquilo que você aprende e conseguir adaptar e poder aplicar onde for necessário, né? Sim, com certeza. A teoria é muito bonita, né? Mas na prática as coisas mudam bastante. Como tu comentou, até lá na nossa turma, posso comentar, com certeza cada um aplicava a teoria de uma forma completamente diferente na sua rotina, né? E o que dava certo, por exemplo, na minha área, pode ser que não desse na tua e vice-versa. É verdade, verdade. E o que tu gostaria de ter ficado sabendo no início da graduação que teria facilitado toda essa tua jornada? É bem isso que eu falei, né, Sheila? A gente não deixa de aprender as coisas, porque onde eu estudei possibilitou eu ter conhecimento em todas as áreas, com professores muito qualificados, com bastante experiência. Eles nos transmitiram tudo aquilo que a gente precisava. Então, não faltou nada para aprender no curso. É mais aquilo de você poder enxergar aquilo que aonde você trabalha. Então, você começa a ver algumas ferramentas que eles vão explicando e você fica pensando, meu, mas onde é que eu vou usar isso? Será que algum dia eu vou usar isso? E no fim, se você está enxergando isso no seu trabalho, fica muito mais fácil, né? Então, é bem essa questão de você poder estar vendo no seu trabalho aquilo que é ensinado. Sim, e acho que um ponto interessante também de comentar, que eu acho que é muito, pelo menos era uma ideia mais ou menos que eu tinha, e eu vejo hoje os jovens que eu converso que estão ou no início da graduação ainda, estão meio perdidos, têm muita noção que finalizando, né, a graduação acabou os estudos, né? E é uma coisa completamente diferente, eu acredito, para nossa realidade hoje em dia, porque eu acredito que depois que tu já forma aí, tu tem que estudar ainda mais, né? Para se encaixar na área que tu quer, se especializar e tudo mais. Isso é verdade. A gente nunca pode parar porque as mudanças sempre estão ocorrendo. A gente precisa estar em constante mudança. E isso também é uma coisa que eu levo para mim. Assim que eu acabei o MBA, eu já entrei em outro, uma área oposta àquilo que eu trabalho, na parte de gestão de pessoas. Então, já quero também me profissionalizar um pouco mais nessa área para futuramente poder estar assumindo outros desafios, né? Ai, que bacana, então tá fazendo outro MBA agora. Outro MBA. Ai, que Um legal. pouquinho diferente daquele que a gente estava fazendo, Sim, porque o que eu estou fazendo agora, ele não é presencial, ele é à distância, né? sim. E online.
Então, vamos ver como é que vai ser esse novo Em desafio. gestão de pessoas. Gestão de pessoas, isso aí. Eu já fiz um MBA também em liderança e gestão de pessoas, acho que agrega bastante, porque eu acredito que em qualquer trabalho hoje em dia nós lidamos com pessoas, né? Nós temos que Sim. entender como cada um funciona, ainda mais se é caso de gestão, né? Se nós somos os líderes e tudo mais, né? Com certeza vai agregar Sim. muito. Isso é verdade. Hoje eu não trabalho diretamente com gestão de pessoas, mas eu lido com a gestão de clientes, então é um pouquinho diferente. Sim. Mas eu tenho que atuar nessa parte. Hoje eu atendo aproximadamente 30 contatos da fábrica, então são 30 pessoas de qualidade que entram em contato comigo, e fora outras pessoas também ligadas à Scania que me contatam. Então, eu acabo tendo envolvimento com muitas pessoas, Sim. tanto de fora da organização quanto internamente. Então, a gente acaba tendo que ter um conhecimento, né, para poder lidar com determinadas situações, né? Sim, com certeza. Que conselho tu daria para quem está começando hoje, assim, ou tá para iniciar uma graduação, ou tá em processo de descoberta? O meu conselho é quando você tem a oportunidade, quando aparece uma oportunidade para você, é agarrar com as duas mãos e seguir firme, não desistir, porque nem tudo é feito, nem tudo são maravilhas, né? Nem tudo são flores. A gente acaba tendo alguns percalços no meio do caminho, mas isso é normal, né? Isso é normal. A gente tem que saber trabalhar com as dificuldades e poder, né, conseguir alcançar os objetivos que a gente tanto almeja, né? Sim, com certeza. Tem alguma coisa que tu gostaria de compartilhar que eu não te perguntei? Acho que era isso aí mesmo, Sheila. Acho que foi muito boa a conversa. Acho que isso é muito bom para outras pessoas de fora poder conhecer um pouco outras áreas, né? Talvez Sim, não tinham conhecimento do que fazia um pós-vendas. sim, O pessoal está bastante acostumado com pós-vendas mais na área de serviço, né? Quando a pessoa vende já um produto pronto. No meu caso, eu sou pós-vendas numa área em que é B2B, né? Empresa para empresa. Então, é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? sim, com certeza. E é bem legal ouvir histórias diferentes, experiências diferentes e abrir o leque, assim, para os estudantes ver as opções que tem, né? Porque eu já entrevistei outros engenheiros de produção com uma carreira completamente diferente em outras áreas. Então, é interessante para os alunos ver que não é uma coisa engessada, que tu tem um leque de oportunidades dentro de cada profissão, né? Sim, sim, não, exatamente. E também, se caso alguém se interessar, também a empresa que trabalha, a Bruning, ela tem várias vagas em aberto, tanto na área da qualidade, na área de produção. Se caso precisar, eu posso compartilhar o link para onde as pessoas podem cadastrar seus currículos, né? Sim. Então, todos os dias estão surgindo várias vagas para serem preenchidas aí. Ai, que massa, muito obrigada. Então, muito obrigada pela tua participação, Eduardo. Vou deixar aqui embaixo um resuminho do vídeo para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, vou deixar teu perfil também. Então, mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade de estar participando aqui do Pod com a gente. Eu que agradeço, Sheila. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Até o próximo Pod.